Olá, galera que curte o nosso canal. Olha nós aqui outra vez. Tudo bem com vocês? Com a gente, conosco está tudo tranquilo. Hoje nós queremos fazer uma abordagem diferente no nosso canal. Queremos abordar um pouco sobre vida a dois. Nós queremos discutir, trazer para o nosso público um pouquinho sobre a história do casamento. Este que tem sido alvo da sociedade, ora para uma manifestação de comportamento, ora para outra manifestação de comportamento. Queremos trazer uma abordagem acerca do casamento em duas visões, em dois campos, em duas óticas distintas. Uma é a ótica bíblica. O que a Bíblia diz sobre o casamento? Como é que ele surge no cenário da humanidade? Com qual propósito que ele surge? Como se dá o desenrolar deste negócio? Então nós queremos mostrar um pouquinho nesta ótica e queremos mostrar também fora das escrituras, fora da visão bíblica, qual é a ideia que se tem de casamento. Para isso nós vamos estar fazendo uma abordagem dentro da nossa Constituição. É essa que tem início lá nos idos de 1988, beleza? Vamos lá, mas para você, qual a importância desta instituição? Para você, o que é o casamento? Qual é a validade, qual é a importância que este ato tem em sua vida? Se é que ele tem. Ora, nós partimos do princípio de que a sociedade, muito embora ela seja originária de seu Criador Deus, ao longo das civilizações, percebe-se que a sociedade tomou rumos diferentes. Até porque Deus, quando cria a humanidade, Deus, quando cria os seres morais de modo geral, desde os seres angelicais aos seres humanos, eles são dotados de livre-arbítrio, de livre escolha, de capacidade moral, de linha de entendimento inteligível. Esses seres, chamados seres morais, eles têm a condição de discernimento das coisas que são certas, separando-as daquelas que são erradas. E aí, como Deus não é como um fabricante do produto eletroeletrônico, que o usuário pode pegar o controle remoto e ficar manipulando o objeto, Deus é diferente. Uma vez criado, uma vez colocado no ser humano, nós vemos isso à luz da palavra, todo ser humano é livre de suas escolhas, para suas escolhas, e se responsabilizando pelos seus atos. Ok? Embarque conosco então nessa visão. Quando a gente fala de casamento na ótica bíblica, nós temos pelo menos 3 personagens que narram com propriedade acerca desta temática. Um deles é Moisés no seu livro, que é o livro histórico de Gênesis. O segundo é Paulo, quando ele narra aos Coríntios e também à igreja em Roma, capítulo, parece-me que o 7. E o outro personagem, que é o mentor de todo o processo da raça humana, este que, encarnado no ventre de Maria, tornou-se para nós, seres humanos, aquele que é o ícone, o expoente, aquele que tem todo o exemplo de vida moral como homem. Claro que ele, uma vez encarnado, ele não deixa de ser Deus, mas ele assume a forma humana para poder se identificar conosco e revelar-nos o plano divino através dos séculos, Jesus Cristo. O que Jesus falou, o que ele pensou sobre o casamento quando lhe foi questionado? Então nós queremos trazer você nesta viagem. E depois nós vamos estar fragmentando o vídeo a fim de que ele não fique extenso. Nós vamos estar mostrando o que pensa o brasileiro hoje à luz da Constituição brasileira acerca da temática. Vamos lá? Iniciaremos a nossa fala com base em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Cujo autor não se sabe, há muitos boatos que tenha sido Paulo pelas características do texto. Não é o nosso objetivo discutir isso. Mas o autor do texto diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Ok? Então, de cara, vale lembrar que o casamento na ótica bíblica, ele tem um propósito específico. Quando se fala em casamento na ótica bíblica, isso implica algumas situações. Por exemplo, uma coisa que implica o casamento, com base em Gênesis capítulo 2, 24, deixará, portanto, o varão a casa de seu pai, unir-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne.
Então implica separação, mudança de ambiente e implica também mudança de comportamento. Segunda coisa, o homem não deve separar o que Deus uniu. O casamento ele é indissolúvel na ótica bíblica. Depois eu vou provar isso pelos textos dos escritores citados. Terceira implicação, quando Jesus fala a respeito das condições do divórcio, qual é a condição ou quais são as condições que Jesus apontou que o casamento em tais situações deve estar dissolvido? Então, pessoal, quando se fala da questão casamento, nós temos que ir para a origem de todas as coisas. Neste caso, o livro de Gênesis. Observe que no capítulo 1 da narrativa do texto bíblico, o escritor sagrado, ele faz menção dizendo da seguinte maneira, o versículo 26 do capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem. O texto ainda não há uma descrição de gênero. No versículo 27 ele diz, parte A, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, de cara, macho e fêmea. Isso tem um propósito. Ok? Mas até então, ainda não está definido, mas os propósitos vão se definindo dentro do próprio texto. Então, vamos lá. No versículo 28 diz, e Deus os abençoou. Veja que está no plural. E Deus os quem? Macho e fêmea. De maneira que, e Deus lhes disse, aí vem os primeiros propósitos para o casamento. Frutificai, multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então vamos lá. À luz da biologia, sabe-se que para que haja o cumprimento da frutificação do ponto de vista da espécie humana, beleza? Então vamos lá. Quais seriam as outras implicações de que o casamento ele promove? No versículo 24 do capítulo 2, o texto diz, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então qual é a implicação aqui? A implicação aqui é mudança de ambiente, mudança de comportamento, mudança de compromisso. Uma coisa é o rapaz que está na casa do pai e a moça na casa dos pais. Outra coisa é quando esses dois se encontram para iniciar aqui o processo de fundição de duas vidas. E a partir daí, o cordão umbilical ele deve ser cortado, é o princípio bíblico. O texto é muito claro. O verbo está no imperativo. Deixará. Deixará. É Deus dando a ordem. Deixará. Por que Deus diz isso? Porque a partir de aqui, o rapaz e a moça já não dependerão mais, ou em tese não deve depender mais dos pais para certas situações. Agora é uma nova família que se inicia. Então casamento implica isso, abandono. Não, quando digo abandono, nos compreenda. Nós estamos falando no sentido de que você deve sair do ninho. Entendeu? O casal deve sair do ninho para iniciar a sua própria vida. Volta lá na casa de manhinha para dar benção, volta lá na casa de painho para dar benção, naquelas datas comemorativas, mas ficar dependendo dos pais, não é de Deus esse negócio. Ô Zé Júnior, mas e se tratando de pessoas que já não são mais jovens, como que entender esse negócio? O processo é simples. Como deve ser o matrimônio? Deve ser venerado. Como tem que ser? Um leite sem mácula. Observe um erro muito grande. Adão, primeiro, ele é formado e ele é solteiro, correto? Não há aqui prática sexual. Essa que é a verdade. Eva vem depois. Então, observe-se que não existindo Eva, não há prática sexual, muito embora Adão criado com toda a capacidade reprodutiva, até porque o versículo 28 deixa claro isso. Deus os abençoe e Deus lhe disse, frutificai, só frutifica quem tem todas as condições hábeis para a reprodução. E aí você sabe que eu não vou entrar em detalhe, que não é o foco. Beleza. Então ele já tem toda essa capacidade, mas até então ele não tem aquela que seria
a outra metade de fundição. Mas quando ele recebe, aí a história mostra que eles começam a cumprir o propósito. Beleza? E se tratando de pessoas que já têm vida adulta, que se decepcionaram com as suas decisões amorosas, todo erro tem conserto, só precisa haver reparo. Aí eu preciso voltar aonde eu caí, por que caí, como eu devo me levantar. Ora, a Bíblia te orienta, beleza? Tem um vídeo aí que eu mostrei, já foi postado, você pode estar voltando lá, 10 passos para eu encontrar a minha cara metade. Se você cumprir ali, te digo sem medo de errar, você será uma pessoa bem-sucedida. A cada dia é mais que necessário a junção de dois princípios que a biologia confirma. Um é o princípio da existência do esperma. O outro, o princípio da existência do óvulo. Biologicamente sabe-se que a junção, a união desses dois elementos aqui é o que vai fazer com que essa palavra se cumpra. Portanto, o primeiro propósito do casamento é esse aqui, é frutificar. Frutificando deve-se multiplicar. Não seria necessário dizer aqui, dependendo do estado fisiológico de ambos os parceiros, a capacidade humana de reprodução de um casal é fantástica, em cumprimento de um propósito, ok? Beleza, mas até aqui então não está instituído o casamento. Deus está apenas dizendo para o escritor aquilo que seria o seu plano ao longo do tempo, como de fato se consolida para frente, não é? Mas aí a gente vai para uma discussão ainda mais acurada. Depois de Deus haver feito parte de sua obra criativa, aí o versículo 18 do capítulo 2 do mesmo livro, que é o livro histórico de Gênesis, o texto diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Observe, aqui está falando especificamente do gênero masculino. Aí diz o texto: far-lhe-ei uma adjuntora que esteja conforme diante dele. E por que ele não disse um adjuntor? Claro, porque o seu propósito, o seu plano com a raça humana é família a partir de dois do gênero diferente em todos os seus aspectos, todos, desde a sua formação física, desde a existência dos seus órgãos, porque cada órgão cumpre um propósito, desde as questões emocionais, psicológicas, né? Tudo isso implica ou está dentro de um propósito. Comportamento macho é um, comportamento fêmea é outro, porque isso está dentro de uma ótica divina, ok? Siga conosco a viagem. Até aqui então não há um casamento, há um propósito de casamento. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para ver se ver como esse lhe chamaria. Tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, e isso foi feito. Observe que aqui, ainda antes do casamento, o propósito aqui é administrativo. É Deus dizendo para Adão: olha, Adão, eu crio e você toma conta. Vamos lá? Comece a colocar nome em todos os animais. Beleza? Versículo 21 do capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Bem interessante esse processo aqui. Deus faz a primeira cirurgia em um ser humano. Com um bisturi divino, ele corta, de lá ele tira a parte que ele quer, e dali, milagrosamente, aí você vai dizer assim: mas como entender isso à luz da biologia? Aí eu só te convido a ir a um texto, parece que é o de Deuteronômio 29:29. As coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós. Talvez essa tua pergunta é uma coisa que a humanidade nunca vai saber até que chegue na eternidade, ok? Mas vamos lá, aí o casamento ele inicia a partir daí do versículo 21. No versículo 22 então surge a cara metade, surge aquela que é o complemento, não surge aquele, surge aquela, porque aquele já existe. Beleza? Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher.
e trouxe a Adão. Observe uma coisa, essa palavra formou uma mulher, no grego ela edificou, colocou diante dele. Então, aqui surge, na ótica bíblica, na linguagem do autor sagrado Moisés, a história de casamento. Casamento, etimologicamente, a palavra quer dizer fundir duas peças. Observe que essa aliança é um material, é um mineral que uma vez derretido foi fundido. Beleza? Eu vou dar um exemplo. É como se essa caneta fosse uma peça de metal e esse bocal fosse uma outra peça de metal. Então eu derreteria as pontas aqui de ambos, faria isso aqui, eles ainda no estado líquido, e depois, tirado dali daquela temperatura, levado para um outro ambiente, ele entraria no estado sólido. Olha a minha pergunta a você. Eu conseguiria separá-los, estando nesse processo de fundição? Pois é, isso aqui é o casamento. Por isso que na ótica de Cristo, na ótica de Paulo, o casamento ele é indissolúvel. Por que ele é indissolúvel? Porque quem criou, quem instituiu tem um propósito. Mas Júnior, como é que você me explica o fato de que muita gente então está rompendo esse princípio? Ora, isso eu vou explicar na frente, na ótica de Cristo. Não foi um propósito divino que levou os homens a isto. Os homens, como disse no início do vídeo, por livre e espontânea escolha que vão fazendo. Beleza? Mas vamos lá, mas quando a gente fala de casamento, a gente está falando também de implicações. Primeira implicação, quando a gente lê Hebreus capítulo 3, versículo 4, o texto diz: venerados sejam entre todos o matrimônio entre Adão e Eva. O que é venerar? É respeitar, é levar a cabo. Entendeu? É isso que é venerar. É levar com estima, é levar com consideração. O casamento, ele implica todas essas questões. Mas a segunda questão que implica o casamento, o leito sem mácula. O leito não diz propriamente ou unicamente ou literalmente a cama, mas o estado de comunhão entre um sujeito e o outro, ele tem que ser sem mácula. O que é mácula? Mácula é mancha, mácula é sujeira, mácula é rastro. Quando se fala de pessoas que estão indo rumo à instituição do casamento, nós estamos falando de pessoas que estão aptas com pureza, pessoas que estão aptas com propósitos, pessoas que estão conscientes de onde estão saindo, por onde vão passar e onde querem chegar, com pelo menos duas intenções. A primeira, cumprir o que foi instituído pelo Criador. A segunda, cumprir um propósito maior, de levar adiante as suas vidas. A gente mata um leão hoje e amarra um urso para amanhã. No casamento é assim. Não existe, eu falei isso também lá no vídeo, não existe casamento perfeito. Perfeição nós teremos na eternidade, quando nós seremos, porque como os anjos do Senhor, assim nós seremos. Beleza? Então implica o quê? Consciência, compromisso, propósitos. Quem não tem compromisso no casamento, não tem propósito no casamento, não tem nem por que casar-se. Pois bem, então esta é a visão da ótica de Moisés acerca do casamento. Beleza? Eu vou partir para uma outra ótica, eu vou dar uma pausa no vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. Tem muita coisa bacana para você acompanhar. Ok? Dê aquele like e compartilhe as nossas publicações. Pois bem, pessoal, vamos dar sequência do vídeo. Agora nós vamos falar da segunda ótica do casamento, na visão de um outro personagem da história bíblica, neste caso, Paulo. Relembrando uma coisa, quando se fala de casamento, é bom que se tenha em mente muito claro que casamento não é uma rota de fuga. Tem muita gente pensando assim, tem pais dizendo assim, tomara que fulano casa logo, tomara que fulano case logo. Como se o casamento fosse uma porta, uma válvula de escape para a solução dos seus problemas. E não dos problemas dos filhos. Casamento não é isso. Casamento precisa haver entre as partes do processo de fundição que disse lá no vídeo, que disse no primeiro vídeo. Casamento, pessoal, casamento é livre e espontânea vontade. Casamento é bater o olho no outro e dizer assim, a química rola. Vamos lá para qual é a visão do apóstolo Paulo quando se trata de casamento. Paulo está numa igreja
que é a igreja de Corinto. E nesta igreja parecia haver muitas controvérsias acerca das questões morais. Aí Paulo chega no capítulo 7 dizendo o seguinte: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Depois ele explica o porquê. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tem o seu próprio marido. Não está dizendo os seus maridos nem as suas mulheres. O seu. Paulo tem aquele princípio da monogamia do casamento. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Mas também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Aqui fala de implicações, né? Que depois eu vou explicar. Beleza? Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, diz Paulo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficassem como eu. As palavras dele, solteiro, porque Paulo foi um homem que se dedicou à obra. Se fosse casado, ele mesmo disse, teria algumas dificuldades. Mas se não podem conter-se, que detalhe interessante, casem-se. Ele não diz amiga-se. Detalhe, pessoal, ele não disse amiga-se. O que é amigar? Amigar é quebrar o princípio. Casar é cumprir todo o processo legal. Primeiro levar em consideração o que Deus tem como propósito, depois levar em consideração o que você, humano, que quer casar-se, tem como propósito. Então, primeiro, quem quer casar cumpre o propósito divino e segundo, cumpre o seu próprio propósito. Aí há uma harmonia. Daí, cumpre um texto sagrado que diz, o que ligares na terra será ligado no céu. Ora, só se liga no céu aquilo que na terra está em harmonia com o céu. Casamento é um processo harmônico. Deus cria, diz como tem que ser e a gente entende, então uma harmonia. Amigar não tem base bíblica, não tem harmonia espiritual, portanto amigar está fora. Eu vou fazer um outro vídeo dizendo quais são as consequências de um ajuntamento sem casamento. Beleza? Num outro vídeo aí eu explico esse negócio. Casar sim, amigar nunca. Porque é melhor casar do que abrasar, dizia Paulo. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Vendo que na visão de Paulo, o casamento também é indissolúvel. Por quê? Paulo aprendeu isso de quem? De seu mestre, Jesus, que depois eu vou estar mostrando. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Observem aí o negócio. Quando você entrar dentro das igrejas e ver o que está se vendo aí, separe uma coisa. Uma coisa é que o texto sagrado diz, outra coisa é que aquilo que muita gente está fazendo. Ora, Deus não vai levantar alguém no meio da igreja para dizer assim, Zé Júnior, o que tu está fazendo está errado. Ele não vai. Zé Júnior tem consciência moral para entender aquilo que Deus disse, e portanto Zé Júnior tem todas as condições para entendimento do que é certo e do que é errado. Tem muita gente vivendo embaixo de maldição, sem perceber, e aí esperando ou achando que Deus entrou no negócio. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não entra, não é porque Ele não queira talvez, não é porque Ele não tenha a capacidade. Um dos atributos que Deus tem em sua pessoa, o texto sagrado deixa isso claro. Deus tem princípio de moralidade, aqui de justiça. E aquilo que é certo que é da natureza dele. Aquilo que é errado, está fora da natureza dele, é errado. Então, quando Deus me vê errando, Ele sente por mim um amor profundo. E busca me orientar para que eu me aproxime de seu propósito e sua natureza. Mas quando ele me vê errando, ele se entristece porque não foi assim no princípio. Beleza? Sigo dizendo
Casamento indissolúvel, casar sim, amigar não. Então Paulo ele é muito enfático nas questões de casamento. Ele deixa isso muito claro. Uma coisa que o casamento na visão de Paulo implica é que no ato conjugal, eu vou estar fazendo outro vídeo falando sobre isso, uma implicação do casamento, uma vez sendo ambos uma só carne, para que se evite aquela da prostituição entrar entre um e outro, que é muito normal, de casamento desajustados, Paulo já dá aqui a chave para fechar a brecha. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. O que é que ele está dizendo? Uma mulher não pode, sendo ela casada, dentro de uma condição legal e possível, negar aquilo que está sendo claro. Não pode negar sexo a seu marido. Da mesma maneira, Paulo diz, mas tendo-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo-no a mulher. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está falando de uma relação de consciência moral equilibrada. Ora, se eu sou casada com um homem que é casado comigo e nós temos um princípio de família bem arraigado na palavra do Senhor, ora, sou eu esta mulher que tenho que estar disponível para este homem e esse homem disponível para mim. De maneira que aquelas chantagens que tanto um quanto o outro faz, ou mesmo a lida do dia a dia, aqueles cansaços naturais que vêm, isso tem que ser repensado a fim de que o outro, Paulo está sendo muito claro aqui, a fim de que o outro não fique privado da sua necessidade e direito. Ok, pessoal? Vamos lá, eu não vou entrar em detalhes muito aqui para não ficar um vídeo extenso, mas depois eu vou fazer um vídeo só falando de vida conjugal. Beleza? Pois bem, na visão de Paulo, o casamento é indissolúvel. Na visão de Paulo, o casamento é entre homem e mulher. Na visão de Paulo, o casamento é um processo espontâneo entre dois seres de sexos opostos que encontraram condição em si mesmos para viver a vida. Beleza? E aí nós vamos para a visão de Cristo acerca do casamento. Pois bem, e na linha de entendimento de Cristo acerca do casamento, será que a visão dele coaduna-se com a visão de Moisés? Será que a visão de Cristo coaduna-se ou tem harmonia com a visão de Paulo? Ora, nós estamos falando de 3 personagens da história bíblica. E vale lembrar que do ponto de vista de escritura, a Bíblia diz: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Portanto, é lógico, tem que haver uma harmonia entre os sujeitos, não é? Afinal de contas, o assunto central das escrituras é Cristo, seu autor é Deus e o seu intérprete é o Espírito Santo de Deus. Portanto, a Trindade está aqui no processo. Observe o que diz o texto, que é o texto de Marcos capítulo 10, versículos de 1 a 12. E levantou-se dali e foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, olha a pergunta dos caras, é lícito ao homem repudiar, abandonar, separar sua mulher? Esta foi a pergunta dos caras. Mas ele respondendo disse-lhes, que vos mandou Moisés? Aquele do texto que eu citei lá no início. E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-las. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez. Aí Jesus cita Gênesis capítulo 1, que eu li para vocês, e versículo 27. Macho e fêmea. Observe aí. O que o texto segue dizendo? Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Ainda lá no versículo 27, no capítulo 1. E serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem.
Ok, galera? Então o texto é muito claro, o texto é muito explícito. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar-se com outra, a palavra é muito clara, pessoal, ó, adultera-se com ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar-se com outra, torna-se também adúltera. Vamos lá, vamos fazer a exegese do texto. O 5 do capítulo 10 de Marcos, ele diz: e Jesus respondendo lhes diz: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Separação de casamento não é um princípio bíblico. Separação de casamento não tem apoio bíblico. Separação de casamento não é de Deus. São dos homens pelas suas más escolhas. Isso eu explico lá no outro vídeo que eu postei. Correto? Volte lá. Os 10 passos para um casamento bem sucedido. Antes do envolvimento. Beleza, galera? Então vamos lá. O que fica evidente que Jesus está dizendo? Ele abre um precedente claro para a separação. Ele abre um precedente claro. E eu vou mostrar para você agora. Qual é a visão de Cristo acerca do casamento? Primeiro, o casamento é indissolúvel. Segundo, o casamento é entre um e uma, e não entre um e um, nem entre uma e uma. Na visão de Cristo, o casamento não é dissolúvel, o casamento não se desmancha, não se desfaz. Lembra da metáfora que usei com o objeto? Observe, uma peça de metal com outra peça de metal. Ambas com as partes aqui em estado líquido. Uma vez que colocou uma com a outra, levou para o estado sólido, solidificou, não arranca, não tira, não desmancha. Obviamente que nós estamos usando a linguagem metafórica para fazer entender que o casamento ele é indissolúvel. Ah, Zé Júnior, mas se de repente eu estou sofrendo, eu estou vivendo com uma mulher que me trai, eu estou vivendo com uma mulher que me machuca, eu estou vivendo com um homem que me maltrata, eu estou vivendo... Vamos separar aqui duas coisas. Primeiro, o ato da escolha. Jesus, Deus, não colocou a minha parceira no meu colo, como também não me colocou no colo da minha parceira. Lembra que falei lá no início que nós somos seres morais, com capacidade de escolha, de discernimento das coisas? Então funciona assim. A escolha é minha. Então, primeiro erro, se eu estou vivendo uma situação dessa, eu preciso reconhecer que a minha escolha não foi a melhor. Beleza? Eu tinha N opções para acertar na minha escolha. E errei na minha escolha. Ora, Deus vai te abandonar por isso? Não. Só tem uma coisa, a consequência, você vai precisar se responsabilizar por ela. O meu pastor tem uma fala bem engraçada e muito lógica, ele diz: você vai ter que carregar a sua cruz. Ora, mas ninguém vive contrariando a sua própria vontade? Eu não sei. Uma vez que nós estamos falando do casamento na visão bíblica, se você acha que tem condição para a separação, Jesus foi enfático quando questionado. Os caras tentou jogar na cara de Jesus o fato de que Moisés deu a autonomia para que se fizesse. Olha, Moisés não deu autonomia. Moisés, muito pelo contrário, ele disse que no princípio Deus não tinha feito assim. Mas, pela insistência do povo de Israel, o cara não suportou, na nossa linguagem, a nojeira, a cobrança da galerinha lá, que estava no seu contexto de vida. Então, Moisés, por não aguentar, abriu mão. Mas Jesus retoma o mesmo diálogo aqui e ele relembra isso. E ele diz, olha: pois bem, ainda na ótica de Cristo, um outro autor sagrado fez menção da visão de Jesus acerca do casamento, que é Mateus. No capítulo 19, ele faz a mesma narrativa de Marcos no capítulo 10. Só que ele vai um pouco mais além. A partir do versículo 7, Mateus diz: e disseram-lhes eles: então por que Moisés mandou dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar, quer dizer, largar, separar, desunir vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Deus não criou casais para se separarem. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, aí ele diz as condições, a não ser, primeiro, por causa da prostituição, primeiro motivo para uma separação, e casar-se com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos:
Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha que negócio, machismo puro. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem foi concedido o que? O direito ao casamento. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Pois bem, nas palavras de Cristo, por que a traição, o adultério, ele falou a prostituição, mas no original a palavra é mais ampla. A prostituição, o adultério tem a mesma conotação de quê? De impureza moral, de impureza sexual. Então, estando num casamento, num relacionamento que uma vez foi fundido, quebrou-se a parte de fundição, e tá agora ela, eu não estou gostando mais dele, por isso, eu já estou gostando de fulano. Aí ele diz, não, eu não estou gostando mais dela, porque ela engordou, porque ela está mais feia, porque ela é isso e aquilo. Aí cada um começa apontando os defeitos do outro. Ora, no início não foi assim, né? Só enxergava as qualidades. Salomão escreve um texto bem interessante, ele diz que o avisado vê o mal e se esconde, o simples passa e sofre a pena. Então, talvez eu já esteja sendo usado por Deus para te dizer que o nosso casamento, o seu casamento, precisa de cuidados. Dia após dia, instante após instante, nós somos o alvo de um que vai contra os valores divinos, para que a gente distorça essas verdades bíblicas. Por isso que nós temos que subjugar a nossa vontade humana, a nossa vontade de casados à vontade divina. Não vou dizer para você que é fácil. Nada melhor do que um dia após outro para cada um viver o seu contexto de vida. Beleza? Mas numa situação, as únicas condições que Jesus apontou para o rompimento da relação é esta. E ele ainda orienta. Ele ainda orienta que se houver consentimento, quer dizer, se houver o perdão, nada impede que este casal possa unir-se novamente. Ora, isso é de cada um, né? Quando se fala de perdão, vale a pena lembrar que perdão é o ato do esquecimento. Por exemplo, quando nós fomos perdoados por Jesus Cristo, acerca dos nossos pecados, em nenhum momento de nossas fraquezas ele fica, eu te salvei, mas agora tu já está me dando trabalho, né? De novo, eu te salvei, mas até quando eu vou ter que suportar tu me dando trabalho? Jesus não faz isso. Vale lembrar que no casamento, a mesma prática, o mesmo princípio, em se tratando de pessoas que erraram no matrimônio. Se houve perdão, não pode haver aquele lançar de coisa em rosto, porque do contrário, nunca existiu perdão e nem nunca vai existir liberdade neste casamento. Nestas condições, aí sim, é melhor ele vir para cá e ela ir para lá. Detalhe, o mentor da ação, o traidor, ele perde à luz das escrituras o direito de escolha do ponto de vista de matrimônio legal. Beleza? O texto é bem claro, a não ser por causa de adultério. E aí ele é muito enfático. Ele diz, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa da prostituição e casar-se com outra comete adultério. Ou seja, eu estou casado, traí a minha mulher porque ela engordou, porque ela ficou mais feia, porque ela ficou manchada, porque. E aí agora eu encontrei uma novinha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tu está comprando o passaporte para descer, porque não funciona assim. Deus não entra nesse negócio. Zé Júnior, mas eu não aguento. Ora, carrega a tua cruz, meu irmão. O convite de Jesus é: carreguemos a nossa cruz se a gente for vítima de uma situação dessa. Da mesma forma, irmã, deixa eu ser bem claro contigo. Para Deus, dentro desse texto aqui, a marreta que desce em Chico, também, minha irmã, desce em Francisco. Deus não tem respeito pessoal por ninguém. Deus tem respeito pela sua palavra. Quanto a nós, cabe-nos estar nos adequando à palavra,
não a palavra a nós. Você já percebeu que mundo afora as pessoas estão tentando fazer com que a palavra se adeque à sua realidade, às suas necessidades, às suas visões, às suas concupiscências? Tem muita gente na prática do adultério dentro das igrejas e dizendo: eu estou casado esperando que Deus abençoe. Oh, meus irmãos, que tristeza. Deus não pode contradizer a sua natureza e nem os seus princípios e nem negocia os seus valores. É desta natureza. É deste modelo. Não se iluda, não. Não fica nessa troca de parceiro ou de parceira, acreditando que aonde você vai entrar, Deus vai entrar. Deus não entra onde não tem harmonia, consonância com a sua palavra. Deus não entra. Eu vou te dar como reflexão. Observe a vida das pessoas que vão nesta linha de não quero mais aqui, eu vou para ali. Observe. Eu te convido, faça até um desafio. Verifique se na vida dessas pessoas está havendo prosperidade. Não estou dizendo apenas financeira, que também pode haver. Mas veja a sequência de vida dos seus futuros descendentes. Como é que estão os filhos destas pessoas? Como é que vão o comportamento dessas pessoas? Ora, possa ser que numa situação legal, de um casal bem ajustadinho, dentro dos princípios da palavra, os filhos se enveredem por outro caminho. Só tem uma coisa, por conta própria, não por indução. Nunca poderão olhar no rosto de seus pais e dizer, hoje eu estou assim, e dizer, hoje eu estou assim, porque eu vi no Senhor e vi na Senhora. O exemplo que eu não deveria ter visto. Nós somos como homens, meus amados irmãos ou amigos, que nos ouvem nessa prédica. Nós somos o sacerdote, aquele que as pessoas vão olhar e dizer assim, é quem é o meu orientador, é quem é a minha referência, é quem é o meu expoente. Agora, quando eu deixo de ser o sacerdote dentro da minha casa, aí, meu irmão, é uma casa em ruína. Os filhos tendem a seguir o passo dos pais, normalmente não para o que é bom, porque o que é bom precisa se pagar preço, mas quando é para aquilo que é ruim, aí os filhos copiam que é uma beleza e usa como justificativa. Portanto, meu irmão, minha irmã, feche a porta. Pois bem, pessoal, recapitulando ainda o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, ele segue dizendo em relação a outra condição de uma situação de divórcio entre um casal, sobretudo cristão. E vale lembrar que quando a gente fala de cristão, nós não estamos falando de placa denominacional, porque o casamento ele não é exclusivo da igreja, título. Casamento é uma coisa instituída por Deus para humanos. Esses humanos podem estar dentro ou fora de uma instituição, vamos dizer assim, de certa forma evangélica. Pode estar fora. O casamento não é propriedade exclusiva de igrejas, título. Casamento é propriedade exclusiva de Deus para pessoas que temem a Ele e optam por sua palavra, como sendo ela o princípio de todas as coisas. E aí você vai ter pessoas dentro da igreja evangélica fazendo o contrário aos princípios, e você vai ter pessoas fora da igreja evangélica fazendo de acordo aos princípios. Aqui nós estamos falando de um contexto de casamento e não de um contexto de salvação de alma, que é coisa extremamente diferente, ok? Só uma ressalva aí. Beleza? Então Paulo diz assim, qual seria então a outra condição para uma situação de divórcio? Capítulo 7, versículo 1 de Romanos. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, será esta livre da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. O que Paulo está dizendo aqui? O texto é muito claro, muito enfático. Ele cita a mulher como exemplo, mas a gente pode fazer aqui o trocadilho de gênero.
Quando é a outra condição em que eu me torno livre para sair do meu casamento, ou que eu possa entrar com um processo de direito para uma segunda relação. É quando um dos cônjuges, por questões naturais, deixou de existir. No exemplo aqui da ilustração, ficou ele, porque ela partiu para a eternidade, ela faleceu. A morte é a segunda condição para uma situação de divórcio entre pessoas que conhecem as Escrituras. De onde vem essa ideia de separação no meio daqueles que professam a fé cristã? Uma coisa eu garanto, não é das Escrituras. E ninguém está isento, viu? Eu não estou aqui apontando sem me apontar. Eu estou sujeito, como diz as Escrituras, às mesmas paixões. Eu luto contra a minha própria natureza, eu luto contra uma sociedade que vai numa direção contrária aos valores cristãos, eu luto contra tudo e todos para que eu me mantenha. E como disse anteriormente, eu mato um leão hoje e amarro o urso para amanhã, para que o meu casamento siga, porque esse é o plano divino. Correto? Fechando aqui a visão bíblica, nós vamos entrar então agora na visão da nossa Constituição. Beleza? Eu não sei se todos vocês sabem, mas a nossa Constituição de 88 ainda, ela já versava sobre essa questão da família e do casamento. Artigo 226 da Constituição Federal diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, à liberdade, à segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, plural e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida da ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos sobre a proteção de Deus, está lá na Constituição, isso aqui, viu essa frase? Sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Mais especificamente, artigo 26. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Isso ela dizia lá em 88. E veio, até que muda em 2011. Vou estar lendo para vocês. Inciso 1. O casamento é civil e gratuita a celebração. Segundo, o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Então, as autoridades são constituídas por Deus. O casamento tem esse princípio aqui também, viu? Ele é feito no religioso e ele é feito no civil. Vale lembrar que, quando a gente leu lá Hebreus capítulo 14, versículo 4, parece, ou 3, que venerado seja entre todos o casamento. Uma dica aqui, meu irmão, minha irmã. Primeiro se faz um processo legal, depois o processo carnal, porque aqui é quebra de princípio, quebra de valores. Se eu me lanço sobre ela, ou se eu me lanço sobre ele antes de estar casado, eu estou numa prática de prostituição velada, oculta, escondida. Deus está vendo esse negócio. Não preciso te dizer que aqui ele não entra. Observe uma coisa. Essa construção, primeiro o alicerce, depois a parede, depois o telhado, aí entra-se para dentro. Isso está falando, sabe de quê? Isso está falando de equilíbrio, isso está falando de processo legal. Nenhum engenheiro civil em seu estado sano, ele vai começar uma obra, autorizar uma obra começando do telhado para depois o alicerce. Concorda comigo que dá errado se ele entrar numa desta? Então, meu irmão, então, minha irmã, olha a ideia. Conheceu ele, já teve vida marital, você é viúvo, é viúva. Quando conhecer, o cara tá dizendo que te ama, o cara tá dizendo que te quer, o cara tá dizendo que quer você como pessoa para viver a vida. Cuida. Veja lá aquele vídeo lá dos 10 passos anteriores
ao encontro da cara metade. Se ele te quer, se ela te quer, não se permita fragmentar o processo. A fruta não amadurece antes de ser botão, antes de ser flor. Não amadurece antes de ser fruto. Não amadurece antes de crescimento. Ela não tem doce se não tiver madura. Não adianta tirar a banana verde para colocar no carbureto, que não é a mesma banana. Esse negócio de não vamos logo juntar as escovas de dentes, porque lá na frente a gente vai para a igreja e pede perdão, aí tudo continua. Meu irmão, minha irmã, faça isso não. Comprometa-se primeiro com Deus, depois com o cônjuge. Isso eu mostro lá no outro vídeo. Te convido a ir lá. Em outro vídeo eu vou estar contando a minha história pessoal nesse aspecto. Só para tu ter uma noção, nós comemoramos recentemente 20 anos de casados. Bodas de porcelana. Nossa vida tem sido uma bênção, porque o princípio da palavra é esse. Dai honra a quem honra. Quem coloca Deus na frente nunca fica atrás. Quem deixa Deus atrás nunca vai para frente. Ok? Mas em se tratando da nossa Constituição. Voltando lá, inciso 3º. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, com entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, que é a regulamentação. Incisos 4. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. No caso, quando um falece, a lei reconhece que quem ficou continua tendo uma família. Não uma família entre pai, mãe e filho, agora uma família entre filhos e pais, ou uma família entre mãe e filhos, no caso de óbito. 5º, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 6º, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. A Constituição de 88 dizia isso. Redação dada pela emenda constitucional, que é a número 66 de 2010. Inciso 7º, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte da instituição oficial ou privada, ou seja, o Estado não intervém na questão de números de filhos que o casal queira ter, beleza? Todavia, ele oferece as condições para o desenvolvimento educacional. 8º, o Estado assegurará assistência técnica à família da pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Pois bem, essa é a visão, ou foi a visão, da Constituição de 88, no artigo 226, acerca do casamento ou da junção de famílias. A gente segue então tratando a questão do casamento, agora do que diz a Constituição, a partir da data de 5 de maio de 2011. Olha, um portal de notícia publicou essa linha de entendimento, essa discussão que houve aí entre os magistrados acerca dessa questão. Nós sabemos que a sociedade brasileira ela passa por um processo de ruptura de crença, de entendimento, de comportamentos morais. Isso é um direito das pessoas. Nós, os cristãos, não podem negar às pessoas o direito de escolha, assim como nós temos a liberdade de escolher pela nossa opção religiosa. Então, nós também não podemos se achar no direito de impedir que as pessoas tenham o seu direito de ir e de vir. Todavia, é muito claro, as pessoas elas não são obrigadas, o próprio Deus, ele não obriga a humanidade a se enquadrar nos princípios de sua palavra. Muito pelo contrário, ele as convida para que adentrem aos seus valores, porque Deus sabe que fazendo isso, essas pessoas poderão ter resultados melhores em suas vidas. Todavia, é um direito de cada um tomar o rumo que quer, beleza? Olha o que um portal de notícias divulgou. O André Mendonça disse nessa quarta-feira, 1º de dezembro de 2021, que defenderá o direito constitucional do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Mendonça tentou desviar-se da pergunta do senador Fabiano Contarato, que é do Rede do Espírito Santo, que insistiu. O sabatinado então admitiu que seguiria a Constituição,
mas fez a ressalva de que tem convicções pessoais específicas sobre o tema. Eu tenho a minha concepção de fé específica, dizia André Mendonça. Agora, como magistrado da Suprema Corte, eu tenho que me pautar pela Constituição. Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo, ou casamento homoafetivo. Beleza. É este comportamento aqui que eu quero chamar você para estar atento. Esse cara, ele tem um posicionamento jurídico e tem outro posicionamento pessoal. E na reportagem ele deixa isso muito claro. Pois bem, essa discussão ela ficou bastante acirrada no Supremo Tribunal Federal. Olha o que diz o mesmo portal de notícias. A decisão foi tomada em 5 de maio de 2011 durante o julgamento da ADI, que nada mais é que a ação direta de inconstitucionalidade, que é a Lei 4.277 e a ADAPF, a Adição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 132. A partir daquela decisão, os casais começaram a registrar uniões estáveis junto aos cartórios. Estamos falando aqui de casais homossexuais. Esta lei aqui está autorizando, a partir de 5 de maio de 2011, o direito. Beleza? E aí o texto segue. Nesse tipo de registro, não há mudança no estado civil. Ao contrário do casamento. Além disso, o casamento é mais formal porque necessita de alteração do registro civil. Ou seja, ela continua sendo ela, ele continua sendo ele. O que vai alterar aí é o nome de um, faz agora parte do nome do outro. No caso aqui, na minha linha de entendimento, não altera no caso de um casamento homoafetivo. Beleza? Quer dizer, só 2 anos depois, em 14 de maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a habilitação, a celebração de casamento civil e a conversão de união estável em casamento aos casais homossexuais. Com essa norma, houve uma padronização nacional dos matrimônios entre esses. Antes da padronização, cada estado poderia adotar um entendimento próprio e cada juiz decidiria se liberava ou não o registro da decisão do Conselho Nacional de Justiça, até maio de 2020. Mais de 52 mil casamentos homoafetivos foram realizados no Brasil, segundo a Anorerge, com dados do IBGE, do Portal de Transparência do Registro Civil. Pois bem, pessoal, então a gente segue o texto. De acordo com dados do IBGE, depois dos primeiros anos em que muitos casamentos represados foram realizados, o número teve uma queda breve. A partir dali vem aumentando a cada ano. O que? O número de casais homossexuais. Beleza? Isso em 2017 foram realizados 5.887 casamentos. Em 2018, 9.520, em um aumento de 61%. Em 2019, esse número foi para 12.896, com nova alta de 35%. Os dados de 2020 ainda não foram julgados, porque de 2 em 2 anos, a estatística talvez já tenha saído agora, nós vamos para 2022. Ou seja, resumindo toda a história, a Constituição Federal, ela foi alterada nesta data supracitada de 5 de maio de 2011, quando se trata da questão de relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Ora, qual é a nossa linha de entendimento? Qual deve ser a nossa linha de entendimento? Eu não sou jurista na área, eu sou crente na pessoa de Jesus. E sendo crente, preciso desenvolver esta consciência de que a palavra de Deus, no meu contexto, que é o contexto cristão, ela é supremacia de fora a fora na vida dos humanos. Todavia, como disse anteriormente, é preciso que eu me submeta aos princípios da palavra. Deus não vai deixar de ser Deus se eu disser, a Bíblia é um livro qualquer, que por mim tanto faz como tanto fez. Ora, para mim, se eu penso assim, então a Bíblia será exatamente isso. Salomão falou disso muito categoricamente, quando ele diz, aquilo que o homem pensar em seu coração, então ele o é. Se eu acho que a Bíblia não tem valor nenhum para mim, de fato ela não terá valor nenhum.
mas implica dizer que a minha forma de pensar sobre ela não altera a pessoa de Deus e nem da sua palavra. Para concluir, quero dizer, os cristãos devem ir na linha daquilo que dizem as Escrituras, porque é o nosso manual de fé, regra e prática. As pessoas que não são cristãs são convidadas a ir pela mesma linha, ok? Todavia, o direito de escolha é de cada um. Quanto a nós cristãos, devo dizer que se tornou-se lei, tornou-se direito, então não há porquê, como cristão, eu criar aqui uma situação de intolerância contra essas pessoas. Até porque, se assim o fizer, será muito contraditório com o evangelho de amor que a Bíblia me chama a pregar. Ora, Jesus tentou conscientizar as pessoas de seu contexto de vida. E muito embora ele não tenha conseguido êxito 100% de suas intenções, ele jamais hostilizou alguém, ele jamais se afastou de alguém, muito pelo contrário. Ele quebrou paradigmas, protocolos antigos, enraizados pelas religiões, né, e pela sociedade de época. Por exemplo, Jesus não tinha condição nenhuma do ponto de vista de contexto social encontrar-se com uma mulher samaritana, uma mulher conversando com um homem num espaço público. Já é uma quebra de protocolo social. Era. Depois, uma mulher samaritana que não se comunicava com judeus. Aquela briga histórica que eu explico num dos vídeos que postei. Né? Os judeus faziam parte do Reino do Sul, os samaritanos, Reino do Norte. Aquela briga histórica lá depois da morte de Salomão. Então não havia comunicação nenhuma entre eles. E Jesus quebra novamente esse protocolo. E Jesus entra na casa de um homem que era fariseu e que era cobrador de impostos, Zaqueu. E como coletor de impostos, já tinha a má fama daquele que desviava os recursos do povo. Então já havia assim aquela ruptura da sociedade em relação a um sujeito desse. Para onde Jesus vai? Para dentro da casa do cara. Então raciocina, se a gente não aprender com o nosso mestre, nós aprenderemos com quem? Beleza, galera? Nós queremos finalizar a nossa parte aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like, compartilhe as nossas informações. É nóis!